Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que a paz dele esteja em cada coração, também aqueles que vão nos acompanhar através do canal Ebenezer Oficial, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra também para o seu coração. Que Deus te abençoe como já tem abençoado. Eu creio que grandes promessas ainda se realizará na sua vida e no seio da sua família. Jeremias capítulo 18, quem encontrou, diga: eu encontrei. Então, juntamente, enquanto os irmãos vai aí, alguns ainda estão folheando, a gente vai esperar mais um pouquinho. Obrigado. Jeremias 18, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça mais uma vez pela tua santa e gloriosa palavra. Pai, que essa palavra vai de encontro a cada coração, que o Senhor venha trazer reflexão, que o Senhor venha trazer, meu Deus, frutos dignos de arrependimento através dessa palavra. Espírito Santo de Deus, venha estar conosco nessa noite. Sem o Senhor nós não somos nada, somos apenas pó, barro e cinza, mas o Senhor é o tesouro que está nesse vaso. Por isso, usa conforme o teu querer, e que através do poderio da gloriosa palavra do Senhor, que a palavra possa, meu Deus, despertar em cada coração a graça, a unção e o poder do Senhor. Senhor, envolva este lugar, envolva esta casa, envolva esta família agora, aonde ela estiver, essa pessoa, não importa o estado, mas que ela possa estar apercebida a tua palavra, porque o Senhor quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos lugares. Eu quero lembrar os irmãos que essa palavra é bem conhecida de Jeremias, um texto também em 2 Coríntios 4, versículo 7 diz: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui o Paulo, ele está falando em suas palavras que o único assunto que ele tem é Cristo. A vida do cristão para muitas pessoas se torna algo chato, porque o cristão só sabe falar de Jesus. O cristão vira e mexe, talvez até mesmo no local de trabalho onde ele está sempre falando de Jesus, sempre falando das maravilhas, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus realiza. Mas isso é natural, para muitos não é algo normal, para quem não tem a presença ainda do Espírito Santo, mas para nós, igreja de Cristo, falar de Jesus é bom, falar de Jesus é uma questão de honra para cada um de nós. Então nessa noite que Deus, através do seu poder, através do seu Espírito, possa nos revelar esta palavra, que nós somos vasos, nós somos vaso na mão do Senhor, e Ele faz o que Ele quer fazer com cada um de nós. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou triste, talvez você entrou cansado, talvez você entrou aqui nessa noite fadigado por alguma coisa, alguma situação, mas eu quero te dizer que aquele que vive em nós, aquele que opera em nós, Ele tem poder para renovar as nossas forças como a da águia. Aquele que entrou cansado vai sair saltitando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor Jesus. Ele renovará nossas forças, creia nisso, porque Ele é Deus. Que tipo de vaso?
você gostaria de ser? Quando nós falamos sobre vasos, todos querem ser vaso, mas para ser vaso é preciso entender o querer e o agir de Deus através das nossas vidas. Para ser vaso, todo mundo pode ser, mas vaso diferenciado, escolhido e separado são poucos, porque nem todos estão prontos para passarem pelo processo, porque o processo é doloroso, é difícil. Quando Jeremias foi escolhido por Deus, chamado para ser profeta entre o povo de Israel, o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que naquele tempo ele se sentiu honrado, porque ele seria um profeta, a boca de Deus falando entre o povo. Mas depois o profeta sofreu demais, ninguém acreditava no profeta, o profeta falava e zombavam-se dele, lançava-se o profeta na cisterna, lançara-se preso algumas vezes, e agora o profeta está sentindo que está sofrendo demais, e achando que já sofria bastante. Deus vai fazer questão de mandar ele descer à casa do oleiro, dentro da palavra que lemos aqui em Jeremias 18. A Bíblia diz que quando ele chega a ver o processo, ele começa a entender que o trabalhar de Deus não é do jeito que queremos, e Deus vai dizer: viste o que fez este oleiro com vaso de barro, não podereis eu fazer com vós, ó casa de Israel? E a Bíblia ainda diz: poderá o caco discutir com o Criador? Terá então o barro domínio sobre quem está sentado à roda? O barro vai ser moldado do jeito que o oleiro quiser. Talvez você entrou aqui dizendo: está doendo. É Jesus trabalhando. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não aguento mais. Jeremias também disse, nem no nome de Deus ele queria mais falar. Mas não adianta tentar fugir de Deus, porque o processo vai acontecer. É interessante, queridos e amados irmãos, e a introdução vai dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer que somos vasos de barro. Quando o oleiro prepara o barro para fazer o vaso, ele já sabe qual a finalidade do vaso que será feito. Deus, quando separa o barro para fazer o vaso, ele já sabe que tipo de vaso ele vai ser. Ele já idealizou, ele já pensou: eu quero esse vaso desse jeitinho aqui. Aí entra a questão que muitos querem ser igual ao outro, e não vai ser, porque em cada um Deus traz uma personalidade diferente. Em cada pessoa Deus trabalha de uma forma, de um jeito. De cada pessoa, quando ele coloca a mão no vaso, ele já sabe o que ele vai fazer em cada um de nós. Talvez você tentou ir para o sul, ele te levou para o norte. Talvez você tentou correr, ele te mandou parar. Muitas das vezes você tentou retroceder, ele mandou dizer: acalma-te o coração, segue em frente, porque eu estou te dando a direção certa. Muitas das vezes você pensou em revidar situações, e ele diz: fica calado, fica quieto. Isso é Deus trabalhando, moldando o vaso e mostrando que é Ele que tem o domínio sobre a minha e a sua vida. Salmo 139, versículo 13 e 16, a Bíblia vai fazer questão de dizer que antes que nós fôssemos formados, ainda um embrião, lá no ventre da mamãe, ele já sabia de tudo que ele iria realizar através das nossas vidas. Você pode estar perguntando nessa noite aqui, e quem me assiste em casa perguntar e dizer: mas para
que eu sirvo? Para que eu vim ao mundo? E eu te digo, e você pode dizer: para que é? Aonde eu estou? O que eu vou fazer? Você está dentro do projeto de Deus. Você está dentro dos projetos de Deus. Antes de ser formado, Deus já te ungiu como profeta. Ele ungiu os seus lábios. No meio de milhares e milhares de pessoas, Ele lhe escolheu a dedo e disse: você será o meu filho, que eu terei prazer em ti. Você será minha filha, que eu tenho uma grande obra contigo. Ainda que você tenha que ir para o mundo, ainda que você viva no lamaçal do pecado, ainda que você viveu outroramente, dificilmente o processo que você viveu, Deus tem uma obra para fazer em ti, e Ele te trouxe até aqui. Muitos que estão aqui não queriam estar aqui. Muitos que estão aqui, ainda muitos relutam para não ficar aqui. Há uma luta travada, mas o oleiro está trabalhando. E se você e eu tentarmos fugir, o negócio fica pior. Porque por amor a ti, Ele fará qualquer coisa. E Ele, quando investe em alguém, Ele não perde aquela pessoa. Porque Ele mesmo disse: Pai, todos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Muitas pessoas que se perdem é porque tem muitos que não é digno de Deus, rejeitam a Deus, blasfemam contra Deus, e esses não tem jeito. Até no leito, na hora da morte, se falarem de Jesus, eles não querem. Mas Deus o julgará um dia. Mas a igreja, quem foi escolhido para ser vaso, a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus para sermos vasos de honra, e não vaso de desonra. Nós fomos criados por Deus para ser vasos de honra. Por quê? Levando a glória de Deus em nossos corpos. É por isso que Paulo está dizendo que nós somos vasos de barro, mas dentro do vaso tem um tesouro. E essa glória, essa unção, essa graça, ela não é minha e nem sua, mas é de Deus. É o nome dele que deve ser glorificado. Hoje nós temos várias pessoas que são ícones conhecidos, são estrelas gospel e que canta, e quando adora a Deus o fogo cai, a glória desce. Outros quando pregam, estremece os templos, a glória de Deus é manifestada. Mas tudo isso é o trabalhar de Deus em cada vaso. Mas a glória, o poder e o tesouro não é nosso, é de Deus. Somos pó, somos barro, e foi Deus que te aperfeiçoou. É Deus que te trouxe até aqui nessa noite, bonito, bem vestido. Lembra do gadareno? Cheio de demônio. Mas Jesus vai lá e resgata, separa e faz dele um discípulo. É o que Deus fez com você. Quem era eu? Quem era você? Você que me assiste, quem era você? Como é que você vivia? Te apelidaram de vários nomes e deram vários nomes para você, mas nenhum nome confundiu a promessa de Deus que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Muitos disseram: esse não passa desse ano, essa daí já era, esse aí acabou. Mas a mão de Deus estendida ainda dizia: esse é o meu filho que eu vou usar, vou fazer grandes obras na face da terra. E hoje você está aqui, e isso é motivo de gratidão a Deus. Então se alegre na presença do Senhor. O processo precisa acontecer para Deus forjar o nosso caráter. Não tem como Deus forjar caráter sem processo. Sem o oleiro trabalhar, não tem como. Que tipo de vaso é você? Eu sou crente do meu jeito. Não é esse o crente que a Bíblia diz que tem que ser crente.
Crente que faz do jeito que quer não é crente moldado e direcionado pelo Espírito Santo. Crente que é vaso de honra, ele diz: eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Se o Senhor permitir eu vou, se o Senhor permitir eu faço, eis-me aqui. Assim é um vaso de honra. Mas tem vários tipos de vasos dentro da igreja. Vasos intocáveis, vasos que ninguém pode falar nada que ele já fecha a cara, vasos que guardam vestígios de coisas que não presta, mágoa, amargura e muitas coisas. Estão dizendo que são filhos cheios do Espírito Santo. Ei, cuidado para que esse vaso não seja um vaso rachado. Deus te chamou para ser vaso de honra, mas o processo precisa acontecer. Segundo os geólogos, existe pelo menos 200 tipos de barros no planeta ou no mundo inteiro. 200 tipos de barros, mas só 8 deles servem para fazer o vaso. 8 deles são certos para que façam vasos, modelem vasos. E se nós olharmos aqui, nós vamos entender o seguinte: que a primeira coisa que acontece quando o oleiro faz uma obra ou vai fazer uma obra, ele escolhe o barro. Ele escolhe o barro no seu estado bruto. O barro, quando ele está no estado bruto, ele não vale nada. Se as pessoas olhar, pisar por ele, não darão nada por ele. Mas o oleiro sabe quem é barro que serve para fazer vaso. O oleiro não se engana, ele é especialista. Tanto o oleiro como o garimpeiro são especialistas. Uma pedra, antes de ser lapidada, ela não tem valor algum. Uma pedra de ouro, uma pedra de diamante, o que faz ela ter valor é a lapidação, é o processo. Aí ela é visível aos olhos e todo mundo quer aquela pedra. Assim também é o barro. Quando ele olha no barro, ele diz: esse barro não presta. Vão tentar fazer um vaso, mas o vaso vai rachar, o vaso vai trincar, o vaso não vai ser concluído, e mesmo quando concluído não vai prestar para nada. Mas o especialista, mesmo em meio a vários tipos de barro que existe, ele é especialista e conhece. Quando muitos dizem: esse aí acabou, tem gente entendendo, esse não presta mais, aí ele olha: ei, esse aí não, esse é vaso. Vaso. Olhando para ele, ninguém via beleza alguma, mas era o vaso escolhido que foi rejeitado pelos homens. Tem muita gente aqui que é barro bom, mas ainda tem muita gente precisando ser barro de verdade, para ser diferente, para ser manso, para ser humilde, para ter humildade suficiente para ser cheio do Espírito Santo e ser o transporte vivo da glória de Deus entre os homens. Se você não se humilhar, não haverá a glória dele nesse vaso. A primeira coisa que se faz é a escolha. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem escolhido aqui nessa noite? Aleluia! Não basta ser chamado, tem que ser escolhido por ele. Depois que ele escolhe, ele vai fazer a extração, ele vai extrair aquele barro. Olha que coisa interessante. Ele faz antes uma pesquisa para ver se o barro pode fazer vaso. Se não presta, ele é rejeitado na hora. Não, esse vaso é bom, vamos investir. E começa a trabalhar. Então ele extrai o barro. Eu vejo nessa noite Deus olhando pelo mundo
E aqui está repleto de pessoas, mesmo sendo o barro que faz vaso, estávamos desprezados, jogados fora, mas Jesus acreditou, porque antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Você acha que Deus não sabia que alguns que estiveram em nosso meio se corromperiam? Você acha que alguém engana Deus, tinha aparência de vaso, mas não era vaso aprovado por Deus? Deus conhece a essência, Deus conhece a capacidade, a fidelidade, Deus conhece até onde você vai, Deus sabe até onde você irá. É por isso que Deus nessa noite está falando que tipo de vaso sou eu e você, e nós precisamos pedir ao Senhor para trabalhar da forma que Ele quer e não da forma que eu quero. E eu vejo Jesus com mão forte, extraindo o barro de um mundo sujo, de prostituição, de drogas, arrancando lá da sarjeta do lamaçal, como disse o salmista, que ele estava com os pés no charco de lodo, mas o Senhor estendeu as mãos e resgatou ele, e firmou os pés sobre uma rocha firme. E eu vejo essas pessoas hoje aqui, cheias do tesouro que Deus deu, cheia da graça e cheia do poder de Deus, mas alguém, um especialista, que não foi o pastor Roberto, que não foi o pastor Isaías, nem o pastor Jefferson, nem tampouco o pastor Agrimar, nem homem algum, mas foi o próprio Deus que resgatou você com mão forte, dizendo: este é para mim um vaso escolhido. Ninguém acreditava, mas ele acreditou. Ninguém confiava, mas ele confiou. É por isso que nessa noite tem muita gente reclamando, muita gente falando que não deveria falar, muita gente jogando a oportunidade fora, mas Jesus está dizendo que Ele está batendo na porta e ainda tem muito vaso para ser resgatado. E se os vasos que estiverem aqui não quiserem, Ele vai formar lá fora e trazer vasos novos para usar. Então veja bem, Ele extraiu-nos do mundo, mas quando Ele extrai, escolhe, chama, como chamou Jeremias, Ele se alegrou, aí traz para ser profeta. Só que agora, todo barro tem nele impurezas, agora precisa peneirar. Começa o processo do peneirar o barro, a terra. E quando ele peneira, começa a ficar raízes, fagulhas de muitas coisas que o tempo deixou. E ele vai peneirar. E se a peneira grossa não resolve, ele vai para a mais fina e começa a peneirar. Tem crente entendendo o que Deus está falando aqui? Para você chegar onde Deus quer, você talvez já está na peneira, mas você não está aceitando. Ainda tem coisas ainda que Deus precisa tirar para que o vaso seja montado. Foi extraído, agora vai ser peneirado. É o processo. E depois que se peneira, aí vem o amassar. Vai amassar o vaso, o barro. Começa amassando. Aí aonde vem os ais? Quando eu não era crente, a vida não era tão difícil assim. Eu não sei o que é, quando eu estava no mundo tudo dava certo. Agora o negócio está tudo dando errado. É Deus amassando para tirar aquilo que não presta, porque na peneira já saiu. Agora a mão de Deus vai aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, porque vaso que é vaso tem que passar pela mão do oleiro. Quando você ver alguém dizer que é crente, não passa por luta, acorda, porque alguma coisa está errada, porque crente é provado todo dia, para que ele possa a cada dia vencer. Está amassando, amassa, ai,
Meu Deus, o que está acontecendo? A oração, o jejum, e parece que quanto mais ora, mais as coisas pioram. Quanto mais lê a Bíblia, parece que a perseguição aumenta. Quanto mais vai para a vigília, parece que o capeta levanta dentro da casa, no meio da família, e agora está um alvoroço. Ei, Deus está amassando o barro. Acabou o processo? Não, ainda tem que esperar o barro curtir. Está amassadinho, agora deixa ele curtindo. Já viu o pão? Amassa e deixa descansar. Aí dá aquele momento de respirada. E daqui um pouquinho, quando ele pensa que já está muito tranquilo, aí vem a moldagem. Aí Deus vai levar no processo, porque quando Jeremias chega lá, o vaso, o barro já está sendo colocado no processo de ser moldado. Aí é o que nós precisamos entender, que não é do jeito que eu quero. Quando eu vim para Cristo, eu falei tanta bobeira, e Deus me fez tudo contrário para mim ver que Ele é Deus. A gente chega todo empolgado, né? A gente chega na igreja cheio da razão, e de repente a gente vai percebendo que a gente não vale nada sem a presença de Deus. A gente chega tendo razão, cheio de egoísmo, a gente se acha a pessoa mais importante na igreja, mas quando o tempo vai passando, Deus vai moldando, vai trabalhando, a gente vai percebendo que a gente sem Ele, a gente não é nada. Deus precisa tirar muitas coisas da nossa vida, para que nós possamos ser vasos perfeitos. Tem muita gente, o Espírito Santo está mandando dizer aqui, que tem muita gente relutando contra a vontade de Deus. Tem muita gente que ele acha que é vaso, mas é um vaso inacabado, um vaso que ainda precisa ser quebrado e processado tudo de novo, para que pela misericórdia de Deus, ele alcance a graça e a unção do Espírito Santo um dia. Terminou o processo? Não. Depois que molda o vaso, coloca ele numa sombra, para que ele tome ali um vento fresco, e ali ele começa a secagem. Parece um vaso, já está perfeito, né? Mas não está perfeito ainda. Quem olha diz, vamos usar. Não pode usar ainda. Tem muita gente cru, querendo ser usado por Deus e dizendo ser alguma coisa. Tem muita gente colocando agenda aberta, quando na verdade ainda nem experiência com o Espírito Santo ainda não tem. Tem muita gente que abandonaram o ministério, abandonaram a igreja, e querem presidir obras do Senhor, sem a direção do Espírito Santo, precisando voltar, reconciliar, aceitar Jesus de novo, mas acham que são melhores do que os outros, e não podem ser mandados. Seremos eternamente servos, pastores serão eternamente diáconos. Nosso papel é servir, servir e servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar vida em resgate de muito. Jesus está dizendo, eu sou vaso de honra para o Pai que está no céu. Mas tem muito vaso querendo se aparecer, tem muito vaso querendo tomar a glória de Deus, tem muito vaso querendo pisar nas pessoas, tem muito vaso discriminando, tem muito vaso dizendo que é o tal, que é o fulano. Ele tem que tomar cuidado, porque a mão de Jeová está estendida, e quando ele tocar o vaso, algo vai acontecer. Cuidado! E então, quando ele está belo, bonito, mas está cru, precisa ir para a fornalha. E na fornalha o processo é caloroso. A Bíblia diz que Deus prova o homem como o ourivo prova o ouro no fogo, para purificar, para sair a borra. O ouro, ele tem que tirar todas as impurezas, para que ele seja algo de qualidade.
Assim é o barro. É o que aguenta a caloria, é o barro. Se pôr a cerâmica, ela estoura. Se pôr outro tipo de material, ela vai se derreter. Mas se coloca o barro, quanto mais queima, mais forte ele fica. Mais forte ele fica. Quem morou na roça sabe, quando faz o fogão, faz ele de barro. E de vez em quando o calor é muito, começa a trincar. Aí as mulheres pegam outro barro e vai esfregando na rachadura, e o fogão fica lisinho de novo. E chega um tempo que ele se sustenta, ele não racha mais. Mas tem gente que coloca uma cerâmica, uma coisa, uma pedra ardosa, e o trem pipoca, voa longe, fica a boca do fogão toda arrebentada. Sabe por quê? Só quem suporta a provação é o barro. Só quem vai resistir o trabalhar de Deus são crentes de verdade. Não se assuste se alguém não permaneceu lá. Não te preocupe se alguém se escandalizou e foi embora. É porque ele não suportou o tratar de Deus. Porque crente que é crente aguenta calado, glorificando, bendizendo e dizendo: trabalha, Jesus, está doendo, mas trabalha, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas vivemos num tempo onde não se pode nem provar crente. Se provar, escandaliza. Pastor está perseguindo, está pegando pesado. Irmão, Jesus é o bom pastor, mas ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Agora veja bem, o especialista, tanto o oleiro como o garimpeiro, valoriza o teu potencial. Ou seja, mesmo sendo um material desprezível que é o barro, na sua condição bruta, ele vê em você o que ninguém consegue ver. Ele olha e vê. Eu olho e vejo o Juliano, e se Deus me der a visão do céu, eu consigo ver algo mais além na vida dele. Mas Deus não, Deus olha aqui, ele vê um vaso. Ele vê alguém que é de muito valor, a irmãzinha simples da igreja, que nem oportunidade tem para pregar no microfone, mas Jesus olha e vê o grande valor que ela tem. Sabe o que é isso? É o que o especialista faz, tanto o garimpeiro como o oleiro. Você tem um valor. Não te preocupe para receber elogios humanos. Não se preocupe para que o homem reconheça o que você está fazendo, porque se Deus te reconhece como vaso, já é suficiente, está bom demais, e você tem motivo para adorar o nome dele. Glória a Deus. No processo, enquanto a sujeira no peneirar ou no fogo começa a sair, o peso diminui, mas só que o valor aumenta. O ouro, quando ele é encontrado brutamente, é uma grande pedra. Quando ele purifica, vai ficar uma pedra bem menor. Ele perde peso, mas ganha em qualidade. Você viu que quando eu disse que o barro é muito, começa a peneirar, ele vai só diminuindo. Porque cada peneirada que passa é menos terra, barro que vai passar. Mas ele perde em peso, em quantidade, mas ganha em qualidade, porque o Deus que nós servimos, ele é especialista. Não importa se cursou faculdade, não importa se fez curso de teologia, se entende de homilética, hermenêutica, não importa. O importante é que quando ele dá a graça dele sobre este vaso, aonde ele passa, o milagre acontece e coisa sobrenatural está acontecendo. Deus está cancelando muitos que dizem ser vasos grandes. Deus está envergonhando, está colocando para baixo, e está pegando quem está lá embaixo e colocando para cima, para mostrar que Ele é Deus e que Ele não depende de mim.
para continuar operando. E nós precisamos, irmãos, pedir a Deus humildade no nosso coração. O vaso de barro e de ouro passa pelo fogo para serem purificados. No estado bruto não tem valor. Contudo, a aparência não invalida a essência. Passa pelo processo para ser purificado. No estado bruto não tem valor, mas isso para Deus não altera a sua essência. Você, para muitos, quando te via, dizia: isso aí? Zombaram de você, pisaram em você, maltrataram você, ou até acontece até hoje. Não te preocupa, porque eles veem a aparência, mas Deus conhece a sua essência. Você é vaso, como disse Paulo no capítulo que lemos aqui, em 2 Coríntios 4:7. Você carrega nesse vaso de barro um tesouro. Quem te olha com os olhos humanos pode até te julgar pela tua aparência, mas Deus vê o seu coração. Enquanto muitos dizem: esse vai, esse aí é de Deus, Deus está dizendo: não olhe para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Enquanto muitos dizem: essa aí não consegue, essa aí não pode, quem é esse? Deus está dizendo: este é o meu filho amado, que eu tenho prazer e vou fazer dele uma grande obra nessa terra. A visão de Deus é diferente da nossa visão. Muitas das vezes nós buscamos recursos em fontes que jamais irão saciar a nossa sede. Depositamos em homens, em pessoas, e acreditamos que vamos receber algo, mas Deus vai usar o menor para te ajudar. Deus vai usar quem nunca te viu para estender a mão para você. Ele vai, quando você atender o telefone, alguém vai dizer e você diz: não sei, mas Deus mandou eu fazer. Enquanto os que diziam ser amigos, os que diziam estar do seu lado para o que der e vier, te negaram, como fizeram com Jesus, por 3 vezes negaram o Senhor Jesus. Assim também são muitos que dizem ser amigo, mas na hora do vamos ver, vão embora. Mas ainda bem que há homens e mulheres aqui que não depositam a confiança no pastor Roberto, mas confia no Deus de Israel. Se nós colocarmos expectativa em homens, nós iremos nos entristecer e não iremos ficar em lugar nenhum. Porque talvez o pastor Roberto está aqui e uma atitude minha pode te trazer tristeza. Você dizer: o pastor Roberto não acreditava que aconteceria isso. Então, em nome de Jesus, olha para o Senhor. Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Todos que estão aqui é porque Deus está sustentando, não é porque ninguém é forte. Mas eu quero falar aqui ainda de 3 tipos de vaso que agrada a Deus. O primeiro vaso que agrada a Deus que não agrada a Deus é o vaso rachado. Por quê? Porque em Atos 9, no versículo 4, e Filipenses 3, do 4 ao 7, eu não vou ler aqui, mas vai falar do apóstolo Paulo antes de ter um encontro com Jesus. Paulo era um homem zeloso por Deus, porém um homem sem entendimento. Paulo era observador da lei. Era um homem que conhecia a palavra, defendia a palavra, mas não tinha entendimento. Vaso rachado. Será que Deus está falando aqui também? Pessoas que amam a palavra, observam a palavra, mas não têm entendimento. Não consegue compreender o que é mais importante.
não consegue olhar para aquilo que é mais importante, que é a alma das pessoas. É alguém que não se preocupa. Então a vida dessa pessoa, a religiosidade de Paulo levou ele a uma cegueira espiritual, que ele se tornou um perseguidor da igreja. Vaso rachado. Eu estou na igreja, mas não persegue o irmão não, deixa ele quieto. Não persegue a irmã não, porque senão tu vai se tornar um mero religioso. Eu estou aqui, fulano chegou e agora vai tomar meu lugar. Irmão, em nome de Jesus Cristo, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Não toque nesse vaso, não toque, porque estes vasos, esses conjuntos de vasos têm dono. E tem gente sofrendo porque toca no vaso, persegue o vaso, persegue a igreja, persegue o obreiro, persegue o pastor. Em nome de Jesus, em vez de perseguir, ora, clama, interceda. Se o irmão é fraco, ajuda ele em oração. Se a irmã cair, ajuda ela a se levantar. Não critica não, não fica zombando não, não faz gracinha não, porque ela é vaso e você também é. E no congresso aqui falou que juntos somos mais fortes. Nós somos o corpo, nós somos o corpo vivo de Jesus. E se você está ligado nesse corpo, levanta a mão, dá um glória e diga: eu creio, Jesus. Paulo era um vaso, não era? Mas era um vaso rachado pela intolerância religiosa, o ódio pela igreja. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, aquele vaso que perseguia, aquele vaso que pedia carta às autoridades para perseguir e calar a igreja, vai ser diferente. E a Bíblia vai dizer em Atos 9:15, e Deus vai dizer: vai lá. Olha o especialista, para alguns ele era um carrasco. Para a própria igreja entender a obra que Deus faz na vida, porque Saulo era um vaso rachado, mas Deus vai mudar a vida de Saulo para Paulo. E quando Deus manda Ananias ir dizer para ele: eis um vaso escolhido, Deus olhou para a essência que havia na vida de Saulo. Deus está dizendo, o mundo está dizendo, esse tem que morrer, mas ele diz: não, esse eu vou usar na minha obra, porque é um vaso escolhido para mim. E diz a palavra de Deus que assim o Senhor fez no caminho de Damasco. Cegou ele, falou com ele, levou ele para aquela casa de Judas, e vai falar com Ananias. Ananias vai até aquela casa no endereço determinado, vai orar, as escamas vai cair, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e Deus vai começar a fazer dele um vaso de valor. Esse tipo de vaso Deus não gosta. Vaso rachado, vaso intolerante, cheio de orgulho, cheio de soberba. Seja humilde, porque Jesus, o nosso Senhor, foi humilde. Foi um homem que nos mostrou e nos deu os melhores exemplos. Aí tem gente achando ser alguma coisa que não é. E quando a gente insiste em ser vaso rachado, vamos sofrer, até que Jesus resolva encontrar com a gente, para fazer um vaso novo, porque é assim que ele faz. Jacó, trapaceiro, enganador, usurpador, levou anos, mas foi lá no Val de Jaboque, que saiu de lá arrastando de uma perna. Mas Deus disse: não chamarás mais Jacó, não serás mais um vaso rachado, mas será Israel de Deus. Deus faz isso. Mas ele perseguia as igrejas, ele falava mal da igreja, mas agora Jesus o libertou. Jesus o trabalhou de forma extraordinária, que é coisa que só Deus faz.
As mãos dele vai aonde a mão humana não pode ir. O remédio dele, a capacidade dos psicólogos faz o que nenhum psicólogo terreno pode fazer. A Bíblia diz que esta palavra é tão poderosa que ela penetra até entre juntas e medula, e é apta para decidir o que está proposto em cada coração. Ei, não é você que dita, não é você que diz, é Ele que ainda que está mandando na situação, é Ele que é Deus. Tem algumas religiões por aí que diz para pôr Deus na parede e falar: agora o Senhor vai fazer isso, fazer aquilo, como se Deus fosse empregado. Ele é Senhor, Ele é que dá a ordem, Ele é que manda e nós obedecemos. Ele é que manda e nós obedecemos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem gente com juízo aqui, dá um glória. Eu faço assim é vaso rachado. Eu não perdoo mesmo, é para lá e eu para cá, vaso rachado. Eu estou vazio, como é que vai encher vaso rachado? A graça derramada começa a encher quando olha, está seco de novo. Conserta, coloca a vida no altar, deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa de ser carnal e começa a viver o sobrenatural e as coisas do Espírito, porque Deus quer te levar em dimensões grandes, poderosas. Mas é bom largar muitas das vezes o celular, largar o WhatsApp, largar os Facebook, largar de fofocar, falar mal, perseguir e começar a dobrar o joelho e falar com Deus. Estou jejuando, mas não larga a fofoca. Estou consagrando, mas já perdeu a graça. Em vez de deixar de comer, deixa de usar o celular por um dia. Faz um propósito com Deus para você ver se a visão não vai ampliar. E se o Espírito Santo de Deus não vai se agradar de forma que Ele vai encher esse vaso de coisas preciosas que desce do céu. Vaso de barro duro. Vasos que Deus não se agrada, vaso de barro duro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Daniel 4:33 que havia um homem que Deus deu oportunidade para que ele reinasse, porque não importa a autoridade, todas são constituídas por Deus. Toda autoridade que existe foi Deus que permitiu e constituiu, porque se Deus não quiser, ninguém senta na cadeira ou assume um trono. E a Bíblia diz que Nabucodonosor estava no auge do seu reinado. E ele, olhando, se engrandeceu, começou a fazer o que não deveria fazer, e achava que era o tal. Sabe o que Deus vai fazer com o barro duro? Deus vai fazer ele como se fosse um animal. Deus fez Nabucodonosor viver no mato, crescer pelos que parecia ser um bicho, e comia capim. Sabe o que é isso? Barro duro. Tem gente que é assim, está com o coração endurecido. Tem gente que foi formado, Deus começou a trabalhar, aí endureceu o coração, fechou o coração. Cuidado, porque Deus tem maneiras de amaciar o barro que está duro. E agora Nabucodonosor vai pastar feito um animal durante 7 anos. Olha aí, feito um bicho, comendo capim. O que foi isso que Deus fez? Coração endurecido, estava cheio de arrogância, de orgulho, de soberba. E Deus disse: desce, vaso de barro duro.
Nós precisamos entender a vontade e o querer de Deus. Não importa aonde Deus vai te levar, mas seja sempre humilde, seja sempre simples, porque a honra e a glória é de Deus. E em tudo que você for falar para alguém, para qualquer pessoa, seja na igreja ou lá fora, diga: o Senhor fez isso por mim. Ah, mas você, olha aí como é que você pode, como é que você faz, olha aí, tudo foi permissão de Deus. Reconhecimento. E é isso que está faltando. E para encerrar nessa noite, mais um tipo de vaso que Deus não gosta: vaso sujo. Vaso sujo. Tem muito vaso que precisa se limpar. E quando Jesus disse aos religiosos da época, ele disse: vós aparentemente parecem ser perfeitos, mas por dentro vocês estão cheios de imundícias, vocês estão cheios de ossos secos, e chamou eles de sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Vasos sujos. Não importa se é judeu, não importa se é observador da lei, não importa se a mamãe e o papai servem na igreja, se o vaso estiver sujo, precisa limpar o vaso. E Jesus vai sair de Jericó, e a Bíblia vai dizer que quando ele sai de Jericó, ele vai operar ali um grande milagre, a cura do cego Bartimeu. E uma grande multidão, e o tropel era grande, porque aonde Jesus passava a multidão acompanhava. E diz a palavra que naquele dia alguém que estava corrompido, sujo, disse: eu preciso ver Jesus. O nome dele era Zaqueu. Lucas 19 versículo 5 vai dizer que Zaqueu estava, sendo um judeu, tinha se corrompido por causa da ganância, por causa do dinheiro, tinha corrompido e estava sujo. E ele tinha muitas riquezas, mas não tinha o principal, porque era um vaso que estava sujo. E reconheceu dizendo: eu preciso vê-lo, mas sou eu de pequena estatura, mas vou subir nesse pé de figueira, porque ele há de passar por aqui. E diz a palavra de Deus que quando Jesus passou naquele lugar, estava lá um vaso sujo, e Jesus vai fazer questão de passar por baixo e vai sentir, porque fomos criados de Deus. Nós somos a própria essência. Jesus sabe que Ele está lá, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Ele para e fica parado e diz assim, porque Ele é especialista: tem vaso sujo aqui, e esse vaso sujo veio para se limpar. Porque é uma diferença do vaso sujo que quer continuar sujo. Jesus não vai interferir, porque Ele acha que está limpo mesmo estando sujo. E Ele diz assim: quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem é limpo, limpa-se mais ainda. E Jesus viu que alguém queria se limpar da sujeira, e Ele olhando disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Aleluia. O vaso estava sujo, o vaso estava desprezado, ninguém dava nada por ele. Lembra que eu te falei que quando o vaso, o barro está no estado bruto, ninguém vê beleza nele. E eles disseram: vai entrar para se hospedar com esse imundo, com esse pecador? Que Deus é esse? É o Deus de misericórdia, é o Deus que ainda salva, é o Deus que, quando muitos estão condenando, estão dizendo que não tem jeito, Ele dá um sorriso e diz: tem jeito sim. Para ela tem jeito sim, para ele tem jeito sim. Sabe por que muitos estão vivendo esse processo difícil hoje? É porque não querem aceitar o trabalhar de Deus. Ou você se coloca na posição, ou você vai ser preciso passar pelo trabalhar dele, como ele fez na vida de Zaqueu. Zaqueu fez grandes festas na sua casa, mas naquele dia a maior festa iria acontecer naquela noite.
Eu não sei qual foi, a Bíblia não relata o que conversaram eles, mas de uma coisa eu tenho certeza: depois do vaso estar limpo, Zaqueu começa a sentir o que não sentia mais. Zaqueu começa a ser tomado pela glória, pelo poder, e Jesus vai falando, e Jesus vai limpando com o sangue do Cordeiro, Jesus vai purificando o vaso, e de repente Zaqueu olha para ele e diz: Senhor, se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Sabe o que é isso? O vaso já está limpo, o vaso já está purificado, e agora esse vaso pode ser usado por Deus. É preciso entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Irmãos, a conclusão, eu quero só ler aqui algo que eu escrevi aqui. Se fosse possível evitar todo o sofrimento da vida, se fosse possível impedir todo o sofrimento da nossa vida, também iríamos impedir o precioso aperfeiçoamento do nosso caráter. Se nós nos livrássemos de todo sofrimento, jamais seríamos aperfeiçoados. Tem uma analogia que eu quero ler para os irmãos, que diz assim, para nós encerrar. Quando Deus quis, deixa eu colocar aqui o óculos aqui para ficar melhor. Quando Deus quis criar os peixes, Ele falou com o mar. Quando Deus quis criar a árvore, Ele falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, Ele se voltou para si mesmo. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Uma observação importante aqui: se você tirar um peixe da água, ele morrerá. E quando você retira uma árvore do chão, ela também morre. Da mesma forma, quando o homem se desconecta de Deus, ele morre. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na presença dEle e sobre os propósitos dEle. Temos que estar conectado com Ele, porque com Ele a vida existe. Vamos ficar conectados em Deus? Lembremos-nos que a água sem peixe ainda é água, mas o peixe sem a água, ela é nada. O solo sem a árvore ainda é solo, mas a árvore sem o solo não é nada. Deus sem o homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Isso é algo que nos traz reflexão, para que nós possamos entender que nós precisamos de Deus. Nós precisamos, porque sem Deus nós não vamos sobreviver. Nós necessitamos de estar em Deus. Então, nessa noite, fica de pé e se liga em Deus. O que tem te tirado o foco da presença do Senhor? Qual tem sido as atrações que tem te levado para distante de Deus? Deus sem nós, Ele é Deus, mas nós sem Deus somos nada. Em nome de Jesus Cristo, abraça a oportunidade que Deus te deu. Abraça a oportunidade que Deus te entrega nessa noite, porque Ele está dizendo que foi Ele que te escolheu e te fez um vaso. Quando ninguém dava nada por você, Ele acredita em você ainda. E Ele está dizendo: se coloca na minha presença, porque eu vou colocar, aleluia, graça, poder e unção sobre este vaso. Tesouros estarão embutidos nesse vaso que sou eu e que é você. Fecha os teus olhos, fala com Deus agora.